Salve pessoal, muito boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast que já deixou de ser nosso há muito tempo, já é um podcast de todo mundo. É o Shencast, podcast mais popular dessa região. Pessoal, agradecer demais aí a presença de cada um de vocês, cada pessoa que está aqui, que já estava aguardando a gente, tinha gente aqui aguardando. Agradecer muito a cada um e pedir também, curte já de uma vez, já compartilha, já manda aí, avisa lá, ó, pô, o pastor David está aqui, ó. Pode avisar que ele está aqui mesmo, ele veio, ele é assim, ele cumpre aquilo que ele promete, ele está aqui e que alegria estar aqui recebendo ele. Junto dele também veio Guigui, coisa linda, Guiguizão, Deus te abençoe. Tamo junto, John, tamo junto, Pércio. Gabriel daqui a pouco chega por aí, Gabriel tá no culto de oração. Alguém tem que orar para que esse podcast possa fluir, crescer, se desenvolver. Gabriel tá no culto de oração, daqui a pouco ele tá chegando por aí. Pessoal, antes de mais nada, já agradecer a cada um aqui que tem contribuído para os episódios acontecerem. Agradecer demais aí ao pessoal lá da La Casa da Linguiça, Marcinho Passarinheiro, Marcinho... além do Airsoft e Marcinho do hambúrguer. Hambúrguer é o melhor pão com linguiça que você pode imaginar. Ele falou que ia botar lá na loja pra assistir. É mesmo? Uhum. Então, Márcio, tira uma foto, marca a gente lá, pô. Aí sim, vai ser bom demais. E vai estar passando aqui, pessoal, o QR Code deles, da galera que tem ajudado a gente. Aqui, então, é só você marcar, apontar a câmera aí pro QR Code. Tá chegando ali agora, ó, o Instagram deles, bem legal. Então já depois procura lá, fala que viu aqui que ele vai dar um descontão lá, com certeza absoluta. O melhor hambúrguer da região toda é lá na La Casa da Linguiça. Pessoal, agradecer também o pessoal, olha lá que top. Esse hambúrguer é sensacional. E cada hora ele tá inventando, agora ele meteu um hambúrguer de Nutella, de morango, e o Márcio tá se reinventando a cada dia. Deus abençoe, Márcio. Você continue a crescer e prosperar. Agradecer também ao pessoal lá da Pizzaria Favorita. Galera que tem a melhor pizza da cidade. Uma pizza realmente que a gente come e depois disso ela se torna a nossa favorita. Então agradecer demais. Vai estar aqui o QR Code deles. Lá o André, toda a família. Muito obrigado, André. Saudade aí, ó. Que um dia nós vamos aí de novo. André. E agora também, pessoal, a gente vai estar falando da The Waffle King. E por sinal, o David ganhou um waffle para estar indo lá, saborear. Bota um wafflezinho ali, ó. Sem ser, esse aí é o salgado. Esse é o salgado. Tem um doce. O David acabou de ganhar para ir lá. Muito top. Não é isso que você ganhou, não, mas tá parecido. Então, cadê? Ali, ó. Sobe. E embaixo, com o sorvete ali, ó. Que isso, hein? Aí, ó. Top demais, cara. Você ganhou um waffle desse aí. Top. E a galera da Aljava tem lá cupom Aljava10. Chegou lá na The Waffle King, no Kadima Shopping. Falou, eu vi lá, sou lá da Aljava. Cupom Aljava10. 10% de desconto na compra. Então, é isso, pessoal. Agradecer demais a cada um de vocês. Agradecer também, daqui a pouco vai entrar aí, pessoal, a Bombou, uma confecção que começou a dar uma moral pra gente também. Agradecer demais, daqui a pouco a gente vai colocar aí coisa deles também. E vamos pra cima, pessoal. Vamos lá agora, sem mais delongas, iniciar nosso bate-papo, nossa troca de ideias. E que prazer hoje estar aqui com o David. David é um parceiro, um amigo, uma inspiração aí na caminhada, no Evangelho. E eu tenho certeza, David, que cada pessoa que de alguma maneira acompanhar agora ou depois vai ser muito abençoado, porque você é assim, né, cara? Você inspira pessoas, você é um cara abençoador. E que alegria ter você aqui junto com a gente. Sinta-se em casa. Muito boa noite, pastor David. Amém. Boa noite aí a galera que está assistindo a gente. Obrigado ao rei do Merchan, Schenkel, o amigo que me abandonou. A galera aí que está ajudando, né, nos bastidores. Um prazer, cara, estar aqui. Depois de 6 meses, mais ou menos, que ele me convidou. Mas não teve para onde fugir.
Brincadeiras à parte, cara, obrigado. Você é um grande parceiro, um grande amigo. Fico muito feliz de estar aqui. Sabe que eu não sou muito da mídia, né? Dessas coisas, não estou muito acostumado. Mas estou feliz de estar aqui com você. Pô, cara, eu que agradeço. E, David, falar de você e falar da Igreja Ágape, cara, é quase falar da mesma coisa, né? Assim, você é um apaixonado pela igreja, né? É um líder realmente apaixonado. E como é que é, cara, para você viver, experimentar, estar vivendo tudo isso que vocês têm vivido? Hoje vocês são, sem dúvida nenhuma, uma das igrejas mais relevantes aqui da cidade. E como é que é para você que está lá desde garoto, que foi discipulado pelo bispo desde muito cedo, o bispo Rossini, que por sinal falou que vai estar aqui um dia. Então, vamos aguardar. Bispo, beijo no seu coração, amo a sua vida. Como é que é, cara, ver onde vocês têm chegado? Você já fez essa reflexão, assim, já parou para pensar? Então, é uma longa história, né? A gente passaria aqui, acho que horas conversando sobre esse assunto, falando sobre a minha caminhada, como que surgiu. Eu fui para a igreja Ágape para jogar bola, né? Na época, eu tinha 12 anos de idade, faz pouco tempo, né? Alguns anos atrás. Um amigo, e na época era meu melhor amigo, ele era da igreja Ágape. E ele me chamou, cara, vamos lá jogar bola. Tinha uma quadra no fundo da igreja. Proposital já. Porque tinha, na verdade era alugado, né? Era um espaço onde tinha um local que dava para fazer o culto pequeno, como uma casa. E no fundo era uma quadra que também era do condomínio ao lado, né? Tinha acesso e tal. E era uma EBF que ia acontecer, né? Os mais antigos aí vão se recordar. O Schenkel com certeza, né? Me chamou para jogar bola e eu fui para lá. Isso ano de, cara, 99, 98, por aí. A Igreja Ágape tem 25 anos, eu tô lá há 24 anos. E começou assim minha caminhada, né? Conheci a igreja, conheci o bispo e fui amadurecendo lá, fui aprendendo muitos princípios, muitos valores. O bispo também se tornou um pai para mim. Iniciei meu ministério, enfim, que aí a gente pode estar trocando uma ideia, né? Que é muita coisa. E essa é a minha experiência lá. Para mim é um prazer muito grande, cara. E você já tem essa noção, assim, igual eu tava lá na conferência, né? Que conferência incrível, por sinal, mais uma, né, David? E você já fez o exercício, assim, de olhar e falou, caramba, olha onde a gente tem... Olha onde a gente tem chegado, olha para a glória de Deus, para o nome de Deus ser exaltado, mas olha onde essa galera aqui está indo. Você já conseguiu fazer esse exercício de parar assim, olhar e falar, rapaz... Assim, às vezes eu me pego e falo, poxa, Deus, a gente olha pra gente, eu olho pra nossa história como igreja, história minha de caminhada lá, e falo assim, cara, é mais do que eu mereço, com certeza, né? O que a gente alcançou, não pode ir números de pessoas, não só isso, mas acho que toda a construção da nossa vida, né, da nossa vocação, do nosso ministério, quantas pessoas nós ajudamos ao longo dessa caminhada. Pô, minha família, cara, toda formada ali, né? Conheci Jéssica na igreja. Então, pô, muita coisa na minha vida. É o que você falou, você expressou bem no início, né? É difícil desvincular, né? O David hoje, até da Aljava também, né? Até fiz questão de vir com a camisa para honrar a galera. Legal. É difícil desvincular isso, né? É minha vida, cara. É claro que no Senhor, né? Mas é minha vida, é aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para estar, para contribuir. E tem sido, assim, muito legal. E essa percepção, assim, já bateu? Fala, caramba, o negócio cresceu. A responsabilidade, A responsa também. Já fez esse exercício? É aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, que você estava compartilhando, né, da sua experiência pastoral, a responsabilidade que é, mas bate. Cara, eu tenho, hoje pastoreando jovens na Aljava, eu me pego direto vendo, rapaz, eu tô cuidando de uma igreja, cara. E assim, a seriedade que é. A gente pega uma fase, né, da garotada aí, dos jovens, que eles estão em fase de decisões, pô. Tomam decisões a todo instante. E aí você, como um homem que precisa ser temente ao Senhor, apaixonado pela palavra, centralizado pela palavra também naquilo que você vai direcionar, é muita responsabilidade. Mas eu olho e falo assim, cara, Deus me deu um povo para cuidar.
Então é muito sério, né? Por outro lado, também a gente enche o nosso coração de alegria, de falar, Senhor, obrigado por poder fazer parte dessa obra, né? Privilégio. A seara é grande, né? Poucos são os trabalhadores. Eu sempre agradeço ao Senhor por fazer parte desses poucos trabalhadores, né? Cara, e como é que foi assim o seu nascimento enquanto líder? Como é que foi esse despertar? Você chegou com 12 anos, com quanto tempo depois nasceu a Aljava e quanto tempo depois você assumiu a Aljava? Então, vou entrar um pouquinho nessa história e aí você vai me ajudando, galera. Tenha um pouquinho de paciência, primeira vez minha no podcast assim, desse nível. Eita, nós. Então, eu fui para a igreja, como eu disse, né? Lá com os meus 12 anos de idade, fui para jogar bola, aquela fase de adolescente, tal. Mas a gente tinha lá na igreja a célula, né? Desde muito cedo. E eu me apaixonei por isso. Cara, eu gostava de estar reunido, porque célula a gente faz nas casas, né? Eu gostava, cara. E aí esse cara que me levou, ele se tornou meu líder, tempos depois. Que é até uma história interessante. E era uma célula de adolescente? Adolescente com jovens, né? Mas era mista no início. Depois eu posso até compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Como foi essa experiência de liderança. E esse meu melhor amigo, né? Me liderava na época. Pô, me tornei apaixonado por aquilo também, desejando muito querer ser líder de célula, tudo aquilo que acontecia, ver pessoas aceitando Jesus, cara, para mim era incrível. Mas foi lá aos 12 anos de idade que eu cheguei na igreja, aos 17 eu comecei a liderar uma célula, mas já envolvido nesse meio, né? Aos 17 anos para 18 anos conheci Jéssica, né? Onde a gente começou a estar juntos e se conhecemos na igreja. Mas aos 20 anos, acho que foi uma grande virada na minha vida aí de liderança, de despertamento. Na minha adolescência, aos 17 anos, mesmo com célula, eu ainda vivia, sabe, meio que distante daquilo que o Senhor me chamava a ser primeiro, né? E também a fazer. Apaixonado por tantas outras coisas e abandonava muito aquilo que Deus estava me chamando para realizar. Aí na Aljava, cara, na verdade a gente não começou na Aljava, já havia um ministério de adolescentes na igreja, que inclusive na época era um casal que coordenava, pastor Bruno e Suelen, né? Pastor Bruno assisti, quero honrar a vida dele aqui também. Que hoje é pastor ainda na igreja também. Na época ele não era pastor. Tá. Ele era líder dos adolescentes. Inclusive, a gente foi ordenado ao Ministério Pastoral juntos. Legal. Em 2014. Legal. E ele foi, assim, um grande instrumento do Senhor para me impulsionar também. Quando o pastor Bruno me chamou, isso para liderar os adolescentes, cara, eu vou te falar, Shenkel, deve ter... Cara, já se vão aí uns 13, 14 anos. Liderando célula vai para 18. Para a galera que não sabe, vou fazer 36 agora em outubro. Não parece, né? Parece Eu acho que não. Parece 40. mais, né? Parece mais. Verdade. Tem que concordar. Não tanto machucado, quanto você parece. Sofrido. Não tô tão sofrido quanto Shenkel, mas eu sei que parece pior. Onde eu tava? Você estava lá... Há 18 anos, isso, né? Na virada de chave. Liderando célula, e aí, mais ou menos, uns 13, 14 anos atrás, ele fez esse convite para a gente ajudar eles na liderança com o Ministério de Adolescente. Isso você e Jéssica juntos já? Isso, eu e Jéssica, a gente namorava na época ainda, mas a gente não se sentiu capaz, acho que não era o momento, enfim, a gente muito preocupado. E a gente foi conversar com os pastores, e os pastores nos encorajaram, deram o maior apoio, e a gente foi ajudar Bruno e Suelen. A história vai começando aí. Os adolescentes começam a crescer. A juventude tinha um grupo também de jovens, não tão grande, mas tinha um grupo que a gente fazia parte, liderados pelo Fabiano. Sim. Fabiano e Aline, né? Hoje eles estão na Inglaterra. Espero que ele esteja até assistindo aí, né? Honrar a vida dele também, porque ele fez parte. E chegou um determinado momento, Shenkel, que a gente entendeu que seria legal os adolescentes crescendo. A diferença de idade não estava tão distante. Era 15 para 20 anos, né? Os jovens lá com 20 anos de idade, os adolescentes 14, 15. A gente entendeu que era mais importante a gente unir a galera. Os adolescentes e a Aljava, né? A juventude Aljava que veio antes de mim, se tornou um. E aí eu comecei a liderar também os jovens. Eu e Jéssica, Bruno e Suelen, que lideravam os adolescentes, e Fabiano e Aline. Éramos um casal, né, liderança com 3 casais. Foi aí que eu inicio na liderança também da Juventude Aljava. Passado o tempo,
O pastor Bruno e Suelen, né, não continuaram na liderança dos jovens, né? O pastor Bruno foi até liderar os homens. O Fabiano mudou de cidade. Acabou que ficou eu e Jéssica. Eu acho que eu e Jéssica, diretamente, a gente deve estar aí quase 10 anos, uns 8 a 10 anos liderando diretamente só nós dois a Aljava. Claro que com uma equipe, né? Só para você entender como começou. E aí foi o nosso início na Aljava. Já se vão aí, juntando com os adolescentes, uns 13 anos. Cara, e como é que foi esse início, o David, assim, porque a gente, lá na igreja também, a gente trabalha com célula, e quase sempre quando a gente conversa sobre liderança e tudo mais, as pessoas, elas não se sentem preparadas, né? Qual que é com certeza você depois já deve ter conversado com alguém nessa mesma situação, de você olhar e falar, cara, eu já passei por isso, eu também achei que eu não estava preparado e eu estou aqui há 10 anos liderando e frutificando. Como é que é essa virada de chave para a pessoa perceber que assim, não é sobre mim, não é sobre eu ser muito bom, é sobre o chamado que Deus tem? Como é que é esse bate-papo quando você vai conversar com alguém que não se acha capacitado para assumir qualquer questão na igreja? Cara, eu acho que parte assim, hoje é mais fácil de falar, né? Na época, talvez eu não tivesse tanto essa percepção, esse entendimento. Graças a Deus, na época, eu era acompanhado por homens de Deus, cara, homens tementes ao Senhor, conhecedores da palavra. Então, me ajudaram muito. Eu acho que esse apoio é essencial. Mas eu acho que você olhar para Cristo, entender a sua identidade, é o primeiro passo. Porque eu só vou começar a compreender quem eu sou à medida que eu olho para Ele, cara. Olha, à medida que eu prossigo em conhecer ao Senhor, eu vou me conhecendo também, que eu sou filho, que eu fui chamado, que não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, mas é aquilo que eu estou em Cristo, né? Aquilo que eu encontro no Senhor. Então, pouquinho disso nasceu também de uma paixão que havia no meu coração, sabe? Eu estava envolvido. Eu estava no meio da juventude, eu gostava de célula, eu estava ali, cara. Eu estava no meio, eu participava. E aquilo ali foi me apaixonando. Conhecendo a palavra, fui me apaixonando mais. E é claro, né, para quem está aí assistindo a gente, vai saber que, poxa, você conhecendo a palavra e se aprofundando, você vai entender que existem algumas direções, algumas ordenanças, que talvez daqui a pouco a gente vai entrar nessas temáticas, que a gente precisa obedecer e respeitar o Senhor. E é bíblico, pô. Você fazer discípulo, você cuidar de pessoas, né? Sim. À medida também que eu compreendo que nem todo mundo tem talvez uma vocação, uma chamada para ser um líder de célula. Eu tive muitas pessoas assim incríveis ao meu lado que foram cooperadores para o meu ministério, que ajudaram muito. Tem um cara que ele tem uma veia evangelística pra caramba, ele ganha muita gente, mas se você colocar para liderar, de repente você vai ter ali alguns problemas, né? Então, entender esse encaixe na igreja do Senhor, eu acho que hoje é muito importante. E qual é o perfil para o líder de célula, que você olha, esse é um líder de célula maduro? Qual que é o perfil que você consegue pontuar? Cara, são perguntas que, assim, poxa, quem sou eu para ensinar que alguma coisa... Pô, pastor Marcos André passou aqui, pastor Renato, os caras são incríveis, né? Eu, com meus 20 anos aí, ainda sei muito pouco. Tenho essa vivência, né, com pessoas. Só para te dizer que tem um rapaz aqui, o Wallace, ele falou assim, se hoje eu sou apaixonado por célula, Wallace Ribeiro, é graças a esses homens aí. Ele é da minha célula hoje, ele já deve ter sido da sua célula um tempo atrás, Wallace. Wallace, se era da célula do David, bota aí, ó, comenta aí, ó. Wallace Ribeiro. Wallace Carepa. Um abraço aí, Wallace. Vamos lá, qual é a pergunta de novo? A questão do perfil do líder maduro. Ah, sim. Cara, Schenkel, eu tenho tentado, ao longo da minha caminhada agora mais recente, que você vai amadurecendo mais, pautar as coisas em cima da palavra. Pô, o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia está dizendo? Porque senão a gente começa a ir para um campo de, não, eu acho que é melhor isso daqui. Perfeito. Não, mas pô, o Schenkel falou que é melhor aquilo dali. É um monte de opinião,
em cima de algumas vivências que a gente tem, que nem sempre são a direção do Senhor. Aí, você vai pegar ali Paulo escrevendo, né, as suas cartas, você vai pegar a Timóteo, a Tito, a gente consegue pegar alguns princípios ali que são importantes, são essenciais. Que não seja neófito, que não seja alguém que, novo na fé. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. O camarada está chegando agora, vai com cuidado, investe na vida dele, caminha, faz o processo de discipulado. E quando eu digo processo de discipulado, natural, essa vida na vida, acompanha ele na igreja, vê o crescimento, vê o exemplo que ele é para os irmãos na fé, como Paulo vai dizer. Então, eu tenho tentado pautar isso. A sede e a fome que esse camarada tem pela palavra, sabe? A vida em família dele, eu acho que é importante. O desejo em conhecer mais da palavra é importante porque o cara ensina. Um líder de célula hoje, ele não está ensinando... vou ensinar sobre finança, vou ensinar sobre alguma profissão. Não, cara. Você está ensinando a uma galera a se tornar mais parecido com Jesus, cara. E como fazer isso? Você precisa ser esse primeiro exemplo. Então, você precisa estar se tornando isso. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele está chamando uma responsabilidade, mas que nasce de uma entrega de, peraí, eu tenho me tornado parecido com Jesus todos os dias aqui, então pode olhar para mim. Puxa a responsa. Ele não está fazendo discípulo para ele. Então, acho que são muitos detalhes que a gente daria um podcast, cara. A gente conversar sobre só esse tema. E eu tô falando aqui, assim, bem por alto, né? Bem aquilo que é uma conversa que cara, não tem nenhuma pauta, assim, construída. A gente tá fluindo, né? Então... Você bateu em duas teclas que eu achei muito legal, que a primeira é ir para a Bíblia. E a Bíblia é muito clara quando Paulo fala sobre... se você quer ser bispo, se você quer ser um líder... Um episcopado, né? Você está pensando boa muito obra bem, pai, né? Mas segue ali vários pré-requisitos para isso. Mas tu bate também na questão do discipulado, e eu sei que é uma veia sua, e eu falo aqui publicamente, você é a minha referência, você sabe disso, eu sempre falo isso para você. Cara, eu sou muito, muito feliz, muito grato de poder bater papo, brincar, conversar, ser amigo do cara que é a minha maior referência dentro do evangelho, e sempre foi assim, desde lá de trás. E eu sei que essa veia que você fala sobre discipulado é uma veia real, assim, isso pulsa no seu coração, isso tá aí, isso é uma verdade, não é porque tá na moda discipulado. E como que David? Viver entregando a sua vida para discipular, para criar discípulos parecidos com Cristo. Como é que é a vida de um discipulador? Vamos lá. Cara, assim, é um desafio. Por que é um desafio? Quando você não tem, né? Quando eu digo você, de maneira geral, é claro, compromisso com a palavra de Deus, quando você não tem compromisso com o Senhor, quando você não tem um coração temente a Deus, é fácil. Porque você vai lá, faz discipulado, na verdade você está formando pessoas para você, né? Você não está formando para Cristo. Agora, quando a pessoa que se levanta para discipular, para coordenar, para liderar uma célula, um grupo, enfim, o nome que as pessoas quiserem dar, sendo tementes ao Senhor, claro que você tem um desafio. Cara, você quer em todo o tempo fazer da forma que Deus deseja, a forma que é bíblica. Você precisa ter discernimento, acho que cuidado, zelo, para não ultrapassar limites. E que, a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Então, assim, é um desafio. É recompensador, não talvez de maneira humana dizendo, mas assim, a gente sente, sabe, esse abraço do Senhor, esse encorajamento do Senhor, esse renovo do Senhor, conforme você vai vivendo essa chamada, que é uma chamada bíblica, que é uma das coisas que eu falei, cara, para você viver isso, você precisa entender. Você vai pegar Mateus 28:18, cara, ide fazer discípulo. O id, se a gente... sei que talvez a maioria aqui saiba, mas é indo. É durante a caminhada. Se você pegar o original e pegar onde existem citações dessa mesma palavra id, você vai pegar Lucas capítulo 1, agora eu não vou me lembrar a referência exata, uma também dessas palavras que são repetidas, né, como id, é vivendo. A melhor expressão. Em outro lugar, é obedecendo. É uma vida
de obediência ao Senhor é uma caminhada. Você conheceu a Cristo, agora você caminha, mas você agora tem uma ordenança: fazer discípulos. E como que você faz discípulo? Cara, é ensinando. É o dia a dia. Discipulado é relacionamento. Discipulado ele é uma ordenança, é um mandamento. Discipulado é relacionamento. Discipulado é vida na vida, como hoje é muito utilizada essa palavra, né? Discipulado é vida na vida. Discipulado é isso aqui, cara. Pô, o Guigui tá aqui comigo. O Guigui não tá aqui comigo hoje. O Guigui tá aqui comigo 17 anos. Ele é um amigo. A vida nos fez amigos. Veio na célula? Ele já estava na igreja. Depois ele foi para minha célula e desde então a gente caminha junto já há muito tempo. Me acompanha. Você já estive com você, né? Ministrando. Ele tá junto. É um parceiro, é um amigo, um parceiro ministerial que o Senhor me deu. E o discipulado é isso. O discipulado, na minha opinião, ele é o que eu vivi essa semana com o meu pastor. Acho que hoje é quinta, foi ontem, quarta-feira, eu mandei uma mensagem para ele de manhã, eu estava mais tranquilo. Falei, pastor, você está indo no sítio? Sei que de vez em quando ele vai para lá resolver algumas coisas. Aí ele foi e me ligou. Pô, tô indo para lá, tem que levar um negócio. Falei, pô, vou contigo então. A gente foi, cara, e a gente foi conversando coisas tão preciosas. Na volta também, e coisas que surgiram de maneira natural e que foi tão precioso. Então o discipulado é isso. O discipulado não é só uma reunião e um horário que eu marco. É claro, o discipulado precisa ser intencional. Sabe? A gente está junto, beleza, a gente está junto para fazer um churrasco, Felipe. A gente está junto para jogar um futebol. Mas a gente está junto para compartilhar sobre Cristo. O pão, sabe? A gente está junto para compartilhar sobre isso. E é um afiando o outro, né? É claro, hoje eu discipulo o Guigui, a gente caminha como amigo, mas eu também aprendo com ele. Ele também me ensina, ele também me ajuda, ele também coopera ao meu ministério. Então, o discipulado é isso, cara. Cara, eu quero continuar falando sobre isso, só vou dar um alô aqui no chat. A galera tá chegando, tá saindo do culto de oração, tá chegando aqui, ó. Tem aqui a Tia Mila, Ministério Infantil Tia Mila. Inclusive, entre em contato aí, Tia Mila. Eu quero muito falar sobre o Ministério Infantil aqui, vai ser muito legal. Ela tá botando graça e paz, queridos. Aí o Wallace tá falando, o Wallace vai estar no encontro com Deus, cara. Pô, legal. Cara, o Wallace... Eu quero muito trazer o Wallace aqui também. Quero trazer todo mundo aqui, cara. Vem todo mundo pra cá. E a Sueli tá mandando boa noite. Boa noite, Sueli, Dioneia. A paz do Senhor, Deus abençoe. Uma tal aqui de Jéssica Sardou. Mas eu acho que tem a... As crianças devem estar. Roubaram o celular dela. Botaram assim, te amo muito, pai. Que coisa linda. Aí botou, Deus abençoe muito você, pai. Que legal. Um abraço pra Gabi e pro Natan, viu? Papai ama vocês também, tá? Que isso. Aí colocaram aqui, a tia Mila colocou, isso é lindo demais de ouvir, pastor que tem cheiro de ovelha, que cuida, pastoreia de fato, não quer saber de número, mas de vida, cuidados e com qualidade. Vida na vida, como precisamos disso hoje. O Wallace está falando, então providencia um podcast para falar sobre célula, então, Schenkel, com o pastor David. Eu tô dentro, hein? Tô dentro. Vinícius está falando, sempre um prazer escutar pastor David, uma honra, abraços a todos, Vinícius Castro. Jefferson Rimes, esse é fera demais, é verdade, eu sou apaixonado. Oi? Jefim e Vinícius, lá da célula lá. Pô, que legal. Galera, então vamos lá, continuando o discipulado. E manda sua mensagem aí que daqui a pouco eu leio também. Que eu tô focado aqui, ó. Quem lê geralmente é o Gabriel, cara. O Gabriel tá orando, a gente tá aqui fazendo... Esse assunto é bom demais. Vamos lá, o discipulado, o Vida na Vida. Eu tô aqui provocando, porque eu sou apaixonado em ouvir. O que é o discipulado Vida na Vida, meu pastor? É o dia a dia, cara. Essa experiência que eu tive com o meu pastor essa semana, porque assim, o discipulado, o Leandro Vieira fala algo muito importante. Quem vai definir o nível do discipulado é o discípulo, não é o líder. Boa. É claro que se a gente falar das responsabilidades do líder, como o meu pastor foi assim na minha vida e outras pessoas, precisa existir disposição e generosidade, compaixão, enfim, para poder formar Cristo em outras pessoas. Essa é a responsabilidade. Mas agora, a minha responsabilidade como discípulo é ter essa disposição e essa entrega e a humildade de aprender, cara. De ser formado. Não formado, quem é Schenkel? Não, eu quero ser igual ao Schenkel. Não, eu quero ser igual a Cristo que você está me ensinando, o que você está me falando. É isso que eu quero para minha vida. E, cara, isso vai acontecer num churrasco, cara. Pô,
a minha caminhada com o Guigui e com outros discípulos, né? Quero honrar a vida também de outros discípulos que participam também da minha caminhada e se tornam amigos, é esse vida na vida. É aquele dia do futebol, é aquele dia que a gente foi pro sítio junto ajudar lá. Poxa, na célula açaí. Toda semana. É o açaí, é uma viagem, cara, que a gente faz junto. Pô, o cara vai fazer uma mudança, irmão. Você tá lá ajudando e, cara, vocês estão se alegrando no Senhor, cara. Uma vez uma pessoa, eu e Guilherme, a gente foi ajudar uma mudança de uma pessoa da igreja. E, cara, meia-noite a gente tava fazendo churrasco na casa dessa pessoa. Depois ela falou assim, cara, pô, vocês fazendo mudança, vocês estavam se alegrando, cara. E, sabe, se alegrando, sim, no Senhor, sim, ajudando aquele camarada e tal. Porque a gente é assim, cara, de verdade, a gente é... Voltamos. Gabriel tá orando pouco. Vamos lá. Chegamos. Cara, a gente tá falando de discipulado. Estamos falando de discipulado, estamos falando de... do vida na vida. E aí, hoje, a gente está vivendo uma relação em que as pessoas elas estão cada vez mais fugindo desse movimento de... Não é um enfrentamento, mas é um alinhamento. E como que a gente consegue, David, conciliar a exortação em amor daquilo que às vezes é um excesso do líder? Porque a gente vê também muitas pessoas que hoje acabam, de alguma forma, de alguma maneira, sendo machucadas pela liderança, por líderes, por pastores e tudo mais. Sim. Como é que a gente consegue ter essa sensibilidade de entendimento entre o que é uma exortação e o que é uma falta de sabedoria, um ego, uma vaidade, um líder autoritário? Como é que a gente consegue fazer isso para que o discipulado corra de uma forma e de uma maneira tranquila? Existem muitas situações que a gente precisaria compartilhar a situação para poder pontuar. Mas eu acho que o líder, quando ele tudo isso que você falou, né, da parte não tão legal, né, ruim, enfim... Autoritário, enfim, egoísta... É perceptível, cara. Você tem elementos que você, ao longo da caminhada, você vai percebendo. Mas tem uma frase, o Schenkel, cara, eu até anotei, existem algumas frases que me marcam muito, e eu vou anotando, né, cara? E essa faz muito sentido com o que você introduziu a sua pergunta. Verdade sem amor é crueldade. Amor sem verdade é pura sedução. Isso está ligado ao discipulado. Quando você fala, onde a gente compartilha agora, o discipulado, enfim, essa caminhada, esse confronto, isso muita gente corre. Como ao longo da história bíblica do Novo Testamento com Jesus correram. Você vai ver quantos foram discípulos, né? Quantos foram seguidores, quantos que passaram ali por Jesus e ouviram palavras duras de Jesus, né? Isso aí vai acontecer. É natural, porque o Evangelho é confrontador. O Evangelho, claro, é a boa notícia, é a boa nova, é a graça do Pai sendo revelada. Esse é o Evangelho. Mas ele é confrontador. Se a gente comparar com a lei, a graça é profunda, irmão, porque você precisa morrer para você mesmo. É por inteiro. É uma entrega completa. Tem uma frase de um teólogo, eu cito isso sempre lá na igreja, citei até num dos intercâmbios do COGENF, do César Cavalcante. A galera que está assistindo pode acompanhar, um cara assim, um grande teólogo, que ele diz assim: Jesus não te aceita do jeito que você é, mas ele te recebe do jeito que você está. Cara, essa, na minha opinião, ela é uma base fundamental do Evangelho. Você vai ver Jesus passando por pessoas, recebendo as pessoas. Inclusive, Jesus, eu falei isso agora essa semana para um discípulo, porque muita gente às vezes não quer investir num fulano, porque o fulano ele se separou, porque aconteceu algo com o fulano, porque dá trabalho. Eu disse isso para um camarada, eu falei assim: cara, você parou para pensar que Jesus não tirou Judas da ceia? Então, assim, Jesus se assentou com um traidor, cara, e ele sabia quem era. Esse é o Evangelho, cara. O Evangelho, ele te recebe, é o resgate, é essa graça, é esse favor, é a justificação, mas é necessário essa
essa caminhada, esse processo, onde agora eu entendendo o Evangelho, eu entendi a minha identidade em Cristo, eu sei qual é a primeira chamada do Senhor, porque antes do id que a gente falou, que a gente acabou não entrando nesse tema, é o ir para Cristo, né? É o vinde. Antes do id é o vinde. Você vai pegar Romanos 8, 28, 29, se eu estiver errado, depois o Gabriel tá chegando aí, ele vai me corrigir, porque ele abandonou a gente. Gabriel tá aí. Chega aí, Gabriel. Pode entrar já? Gabriel tava no cu de oração. Falei 15 vezes isso. Me perdoa, Gabriel, achei que você... Ninguém tá acreditando. É porque a gente não costuma orar muito, né? O pessoal... uma vez no mês. Assim, caraca, eu tava orando. Não pode, impossível. Aqueles que foram... Porque todas as coisas que operam pro bem daqueles que chamam a Deus. Que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? De nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Então, a gente precisa entender esse texto. E aí, quando eu vou para Cristo, e de repente através do Philip Schenkel, cara, tem um processo. É aquela frase, né, de um grande escritor, a salvação é de graça, Billy mas Graham. discipulado custa tudo, irmão. Billy Graham, né? Custa tudo. E pastor, a gente tem que, não sei se você vai tocar nesse assunto, que eu cheguei, peguei o bonde andandaço já, o bonde já tá quase no meio do trajeto já. O discipulado ele tem duas faces, né? Tem o discipulado interpessoal e tem o discipulado com o próprio Cristo, né? Eu tenho me debruçado um pouco sobre esse assunto ultimamente, né? Porque eu tenho o Felipe me desafiou a assumir uma célula, né? Então, eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto de discipulado, a gente vê que muitos autores, quando escrevem sobre discipulado, está achando assim, não, o cara vai me ensinar a discipular pessoas. Não, na verdade, ele está te mostrando como que você tem que ser discipulado por Cristo primeiro, antes de qualquer outra coisa. Você não pode tornar uma pessoa discípulo se você primeiro não for discípulo, né? Você tirou onda. Eu comentei com o Shekel um pouquinho antes, o que Paulo mesmo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele pode falar isso porque ele, antes de pedir para alguém imitar ele está sendo um imitador de Cristo, né? É claro que é um desafio, todos os dias você ter as características de Jesus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Paulo também vai escrever isso, né, para uma igreja. É um desafio, não é fácil, mas é uma decisão que é para a vida inteira. Sabe, não tem como você olhar para trás e voltar. Não, é isso que eu quero. E aí, nesse processo seu, você se torna essa referência natural, né? Que aí você deixa de ser, você deixa de ser aquele líder. Sabe? Autoritário, arrogante. Porque você está buscando as características do Senhor, cara. Perfeito. Você não é dono das pessoas. Por exemplo, várias igrejas trabalham com células, outras não. Eu estava compartilhando com o bispo essa semana. Eu falei assim, bispo, mas a gente tem muita consciência, né, cara? Porque Deus nos deu um povo. Não é o povo inteiro. Não é o corpo inteiro de Cristo na Terra. Deus nos deu parte do corpo, cara. E a gente entendeu que para esse povo e com a gente vai caminhar desse jeito. E tá tudo bem, cara. É uma visão e nem todo mundo talvez vai olhar e vai falar, sou apaixonado por célula. Sim. Tá tudo bem, mas... Eu acredito, assim, que talvez a gente está indo até para um outro rumo, mas eu acho legal a gente falar aquilo que é bíblico. Eu estava falando, o Gabriel, no início, que eu acho que tudo que deve pautar a gente é a palavra do Senhor. Como que eu devo ser um discipulador? Vamos na palavra. Como eu devo me comportar como um pastor? Vamos na palavra. Então, acho que tudo nisso que a gente está compartilhando, a base precisa ser centralizada na palavra. O que a palavra está me instruindo a fazer? Que características eu preciso ter? Como eu vou caminhar e formar esses discípulos? É na palavra, né? E aí, vamos lá. O Gabriel até falou a respeito da questão que foi desafiado, né, a assumir uma célula e tudo mais. Até no início a gente começou a conversar sobre essa questão de liderança. Como é que funciona lá na sua célula ou na rede em que você pastoreia a questão da multiplicação das células? Como é que vocês encorajam como que você olha e fala assim, essa célula aqui, ela está pronta para multiplicar, eu vou encorajar essa pessoa. Qual é o processo ali para uma multiplicação saudável na visão celular? Então, Felipe, hoje, como que a gente caminha? Por exemplo, eu tenho célula, já te falei já há um bom tempo. Quando a célula começa a encher, cara, vou chamar assim, fica mais complicado até de você discipular. Esse discipulado que o Gabriel está falando interpessoal. Primeiro eu tive discipulado com Cristo, agora, até voltando àquela resposta, agora eu estou tendo um discipulado com as pessoas, eu tenho um grupo. Mas a gente sabe, cara, que você não dá conta de um grupo muito grande para discipular.
Precisa ser um grupo de 12? Não, eu não vim aqui para dizer para vocês que a estratégia que a gente caminha é messiânica. Para mim não existe uma estratégia que é messiânica. Eu acho que ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para um povo, sim, um povo que você está caminhando. Acho que cada um tem que entender assim. Mas lá, cara, se ela começou a crescer, acho que o próprio líder... Cara, na caminhada você consegue identificar. Cara, acho que esse é o tempo. Poxa, eu tenho ali o Guilherme. Poxa, tem uma galera que o Guilherme trouxe. O Guilherme é um bom discípulo, está preparado para ser um líder, cara. Vai com o povo agora, Gui. Vai lá, vai crescer junto vocês, vai amadurecer, cara. Porque esse é o evangelho, não está centralizado em mim. Eu tô lá com um grupo, o grupo tá comigo porque eu sou legalzinho, que a gente faz um churrasco lá que Rodrigo reposta e me bota um pilha direto. Não, vai na célula do David, tem churrasco toda semana. Mentira, não tem. Tem palavra toda semana, né? E uma vez por mês a gente faz uma social. Que é quando o Rodrigo vai. É só quando tem o churrasco. Não sou eu que tô falando, hein, Rodrigo? E aí tem uma coisa assim, que é... Uma vez em um dos discipulados lá com o bispo, eu lembro dele falando sobre igreja, e aí ele falou assim: Felipe, hoje muitos pastores chegam para mim e falam assim: é fácil ir para a Ágape porque tem o pastor David que te auxilia, e ele já é um cara que está pronto e tudo mais, então é muito comum. Mas ele falou: Felipe, ninguém quer pegar o David com 12, 13 anos, investir tempo, gastar tempo, para que ele se torne alguém que seja realmente uma referência e até uma possibilidade de um descanso. De, olha, poxa, hoje eu vou... não vou... liderar esse movimento aqui, porque eu sei que o David vai liderar e vai fluir da mesma forma, vai ser tudo bem. As pessoas não querem investir, elas querem pessoas prontas. Eu acho que a questão da multiplicação, e aí é uma linha muito fina e eu errei muito nisso. Já errei muito, assim, porque eu tenho um desejo muito grande de levantar pessoas. Eu acho muito legal isso, assim, sabe? Você vê a pessoa ali frutificando e crescendo e pastoreando e sendo uma referência, e você olhar e falar assim: caramba, há um tempo atrás essa pessoa não era ninguém, Jesus entrou na vida dela, olha o que aconteceu e tudo mais. Porém, é uma linha muito fina, e aí é sobre isso mesmo. O evangelho é cheio de linhas finas, e por isso que a gente tem o Espírito Santo, né, cara? Assim, pra gente investir em alguém que ninguém dá nada por ela, mas também, às vezes, levantar essa pessoa num tempo errado. E aí, às vezes, a pessoa não está preparada para desenvolver tudo aquilo que, às vezes, a gente gera e joga expectativa em cima. Cara, como é que você lida com isso? Com certeza você já deve ter errado também, enfim, como é que... Muita coisa. Como é que é? Você tocou num ponto que é, assim... É difícil, né, cara? Não é tão fácil. Você tá falando de uma arte que é lidar com pessoas, né, cara? E cada pessoa é uma pessoa. Hoje eu tô aqui com o Gabriel, amanhã eu posso ser outro cara, do nada. Isso acontece, cara. Você tá me olhando aqui e você sabe que isso acontece. Então, assim, não é tão fácil. Eu acho que a gente tem que gerar essa inspiração bíblica, é o que eu estou te falando, esse conhecimento da palavra, de como fazer, de como coordenar, de buscar as estações no Senhor, para aquele camarada também, de tentar discernir essas coisas. E aí, cara, poxa, você identificou, pautado na palavra, naquilo que o Senhor está trazendo ao seu coração, sobre aquela pessoa, que, poxa, tem se tornado um bom cristão. Tem se tornado não, o cara precisa ser um bom cristão, né? Sim. Não tem... ele é um bom cristão, um cara correto, um cara que ama pessoas, porque a gente acabou nem entrando nisso, né? Alguém ali compartilhou, que cheira ovelha, um cara que é apaixonado por pregar a palavra, enfim, ousado. Você identificou isso, cara? Você tem todas as características e direções através da palavra e do Senhor para tornar aquele cara um líder. Tendo o cuidado que Paulo fala, que não seja novo na fé. O cara que já passou por uma caminhada, um cara que serve na igreja, um cara que honra a família, que, você sabe que tem caráter. Cara, viu isso tudo que você já sabe que está nas Escrituras? Cara, é investir nesse camarada, dar o suporte para ele, saber esse discipulado, como o Gabriel comentou, de estar ali junto com ele, porque ele vai passar muito desafio que ele nunca viveu. Muita gente vai abandonar ele. Muita gente, além de abandonar, vai ser ingrata. Por outro lado, muitas pessoas, vão ser bálsamo na vida dele, vão ser cooperadores.
sabe? Vão ser pessoas que vão encorajar. Cara, tem esses dois lados. Então, não tem aquele grande segredo. É porque pessoas, cara, são pessoas. Você, como psicólogo, sabe muito melhor do que eu. Mas eu acho que o evangelho e a caminhada cristã é isso, cara. É você pegar pessoas que, como dizem muito por aí, né? São improváveis. Pessoas que talvez não tenham uma capacitação. E você vai pegar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, cara, a Bíblia apontando para isso. Você pega Davi lá com aqueles homens que Davi começa a formar. Homens que ninguém queria, pô. Homens que a sociedade rejeitou, deixou de lado. Pô, Davi formou aqueles caras, cara. Você vai pegar, poxa, Paulo, né? Enfim, você vai olhar aí... Os próprios discípulos. Os discípulos, exatamente. Então, cara, esse é o evangelho. É pegar pessoas que muitos diriam, né? Oh, não dá, é impossível, e tornar, assim... Pô, um grande exemplo que eu tenho, eu amo essa passagem na Bíblia, é o Gadareno, cara. Um homem que estava acorrentado, um homem que ninguém chegava perto, um homem ali nu. E aí quando Jesus passa pela vida dele, que aí esse é o verdadeiro, esse é o discipulado genuíno, mesmo que seja com um instrumento, seja o Schenkel, mas apontando para Cristo, e essa pessoa é transformada, cara, depois a Bíblia vai relatar esse cara assentado aos pés de Jesus, juízo, vestido, e o cara querendo seguir Jesus, cara. Então, um outro homem. Esse é o evangelho, sabe? E a gente precisa voltar a essa prática, cara. Eu disse essa semana para essa pessoa, falei assim, poxa, muita gente está rejeitando tal irmão, mas Jesus deixou Judas participar da ceia, cara. Jesus, ele investiu em todos os discípulos, sendo tão instáveis, né? E a gente às vezes é instável. Estou aí com 36 anos, 24 anos no evangelho, pô, liderando um bom tempo. Cara, eu me pego às vezes dizendo assim, Senhor, eu preciso amadurecer nessa área aqui, eu preciso crescer. Então é um desafio, cara, não é tão fácil. A gente acha, pô... e esse talvez seja o grande perigo, Felipe, da gente achar que na nossa capacidade humana a gente é muito bom para formar pessoas, para multiplicar células. Não, pô, eu sou bom, eu sei a hora. Não, cara, você tem que discernir isso no Senhor. E mesmo cumprindo aquilo que talvez a Bíblia relata, você talvez vai ter alguns percalços, pô. Você vai ter, cara. E assim, quando a gente olha até para a própria Bíblia, essa falta de time aconteceu em Atos, né? A gente vai ver Barnabé levando João Marcos no meio do negócio volta, e depois Barnabé insiste em João Marcos, não quer, e ocorre a cisão dele com Paulo. Então, assim, nem homens que nós temos como referência também sabiam ao certo o tempo de cada um ali, né? Sim. E assim, quando a gente está falando sobre essa questão da célula, eu sou apaixonado pela visão celular. Sou apaixonado, assim, eu particularmente, eu não enxergo pastorear ali uma igreja, na igreja, né? sem as células. E eu respeito pra caramba quem não tem a visão celular como o seu ideal ali de igreja, e tá tudo certo. Mas assim, nas células fica muito claro, né? O Gabriel também é da célula, você, o Guigui. Nas células fica muito claro a evolução. Porque tá toda semana a pessoa ali contando dos seus problemas, contando das suas dificuldades, falando, e tá todo mundo ali orando. Olha, poxa, fulano veio de tal lugar, pô, vamos estar orando para ele melhorar, vamos estar orando para ele largar esse vício, vamos estar orando para que ele possa, vamos estar junto e tal, e tá ali o pós-célula, às vezes o líder conversando mais ao pé do ouvido com um ou com outro e tudo mais. E aí você vai vendo um tempo, uma linha do tempo muito clara, David. Tipo, pô, esse cara aqui, eu lembro quando ele chegou na primeira célula, agora, e ele não orava. Tem gente assim que, por exemplo, você fala assim, pô, isso acontece. Fala assim, ó, semana que vem você vai orar. Cara, o cara, assim, ele fica, caramba, eu vou orar, como é que é e tal. E assim, olha no YouTube como orar. é uma experiência para aquela pessoa. E aí você vai vendo a maturidade alcançando aquela pessoa até o momento em que ela se sente, talvez não preparada, mas se sente encorajada para assumir uma célula, para liderar, para pastorear e tudo mais. Essa linha do tempo, ela pode muitas vezes ser quebrada com algumas
rixas, algumas rusgas, alguma questão, alguma relação ali entre líder e liderado. Você já passou por isso, assim, às vezes uma pessoa que está vindo, evoluindo e tudo mais, e às vezes alguma questão ali quebra aquele processo, e aí a pessoa às vezes nem se desvia, mas paralisa tudo, e aí deixa de evoluir, deixa de crescer. Às vezes eu olhar e falar, cara, essa pessoa tinha tanto potencial, ela tinha tanto para ir, mas travou. E aí, cara, o que a gente faz nesses casos? Isso acontece muito, assim, e não só por ser uma igreja em célula, né? Acho que aquilo que a gente conversava um tempo atrás, né? Igreja é isso, né? Igreja é relacionamento, cara. Às vezes ferida até com o evangelho é relacionamento. A gente sabe que a gente no Brasil precisa crescer em seriedade, enfim, diversos fatores a respeito disso, até para mim e para você como pastores, né? A gente sabe como muita coisa se perdeu. E muitas pessoas se magoaram ao longo do caminho, foram feridas, foram muito marcadas por pastores, por líderes. E é aquilo que eu falo, é por causa da visão de célula, é por causa dessa... Não, cara. Às vezes pode ter sido um presbítero. Sim. Pode ter sido pastor, pode ter sido líder de louvor, cara. Pode ter sido o próprio pai, que é um cristão e estava na igreja. Então, assim, a gente às vezes quer culpar algumas coisas, algumas estratégias, sendo que foi na missão. Foi no processo, foi na caminhada que a gente feriu pessoas, né? E sim, acontece. Acontece porque, de repente, a gente levantou pessoas despreparadas, talvez fora do tempo. E aí, eu digo fora do tempo e despreparadas, porque não respeitamos aquilo que a gente precisava deixar passar o processo. Como na visão lá na igreja a gente tem, o ganhar, o consolidar, o discipular, depois vem o enviar. Às vezes a gente acaba pulando uma etapa. Isso é natural, isso acontece. E talvez nessa de termos líderes despreparados, ou até na nossa humanidade, às vezes até, eu vou pegar o exemplo do Gabriel. Gabriel é um excelente líder, um cara extraordinário, um cara que sabe pregar. Às vezes, num momento difícil da vida dele, numa fase complicada, ou um dia mal, lançou alguma coisa, tomou uma decisão baseada na sua emoção. Por isso que é essa construção diária, sabe? Todos os dias a gente precisa se quebrantar, viver uma vida de humildade, viver uma vida voltando para a palavra, para que a gente não caia nessas coisas. A gente acaba magoando pessoas. Eu já magoei muitas pessoas, cara. E assim, na minha imaturidade, talvez no modo de falar... Hoje, ainda mais, a gente precisa ser mais polido do que antigamente. Não sei se vocês sentiram essa diferença. Ser mais cuidadoso. A gente vai amadurecendo ao longo da nossa caminhada de liderança. Cara, isso é natural. Você citou sobre Paulo e Marcos, João Marcos. Cara, eles precisaram amadurecer ali para resolver um conflito. Paulo depois fala, me traz João Marcos, que agora ele é útil. Mas antes não era, mas agora é. Mas porque um amadurecimento que Paulo, a gente está falando de Paulo. Cara, a gente está falando de Paulo, que Paulo também experimentou. Então, já magoei sim pessoas. Pessoas também já me magoaram. Mas a gente vai aprendendo, né? E eu acho que voltar-se a Jesus todos os dias é a coisa mais importante nesse momento. Para essas pessoas que se magoaram, que se feriram, tem uma frase aí, cara, eu preciso citar César Cavalcanti de novo. Não faça das suas necessidades, dos seus desejos, doutrina. Isso acontece em várias coisas na nossa vida, como, por exemplo, os famosos que começaram a cobrar muito, a extorquir a igreja, porque, eu ia em algumas igrejas e não me honravam, não me davam nada, e aí foram para outro extremo, porque, em cima de uma necessidade, fizeram doutrina. Essas pessoas que sofreram algo, que passaram por uma dificuldade, talvez eu esteja falando para alguma delas assistindo a gente, não faça dessa situação uma doutrina para a sua vida, um ensino, uma direção. Cara, alguém te magoou. Eu acredito muito, Schenkel, que é nesse mesmo lugar que você vai experimentar a cura. Foi a igreja que te magoou, é a igreja que vai trazer cura sobre você, cara. Se o meu relacionamento com o Schenkel, que foi o grande problema, o grande causador dessa mágoa que eu tenho, é contigo, cara, que vai vir o bálsamo que eu preciso, entendeu? É claro, quando a gente se trata agora de falsos profetas, de falsos pastores, de homens maus, sim, distância deles. Porque aí, meu irmão, só o juízo do Senhor. Só o fogo. Só o Senhor. Mas agora, essas situações que acontecem na igreja, cara, a gente precisa aprender e amadurecer a resolver, cara. Eu sei que muitas pessoas foram feridas e estão até na razão.
Mas não façam disso uma doutrina para a sua vida. Sabe, Deus tem mais, Deus tem pessoas boas ao lado. De repente foi eu que magoei, mas, tem o Schenkel que é um grande pastor e pode pastorear essa pessoa. Enfim, mas existe também o outro lado que às vezes, e aí eu já fui muito isso, a infantilidade, a imaturidade, o não aceitar o confronto na verdade, o que é o evangelho, sem abuso, sem ser invasivo. Todos esses cuidados que eu acho que um bom líder e um pastor sério precisa ter. Porque o pastor falso, a gente já conhece que a Bíblia diz, né? João vai dizer, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, que a gente utiliza isso para Satanás. Mas, na verdade... que fosse o demônio, né? Mas não. O contexto imediato está falando sobre o pastor. Que é o pastor que vem para roubar a alma da pessoa, quer matar, que acaba com a vida da pessoa. E muita gente fez isso, cara. E talvez existam pessoas assistindo a gente que estão magoadas. Cara, a igreja é o bálsamo que ela precisa, sabe? A igreja já me magoou muito, Gabriel. Já tive muitas situações na igreja. Estou 24 anos na mesma igreja. Eu nunca fui de outra igreja. Já tive motivos para sair? Já tive. Mas eu começo a pensar, cara, mas eu já magoei pessoas. Cara, eu já pisei no calo de pessoas. E ser igreja é isso. No meu convívio com o Gabriel, aconteceu alguma coisa? Pô, Gabriel, cara, me perdoa. Ou, de repente, no nosso orgulho, a gente ser quebrado, aí aquele irmão vem, procura a gente conversa, se alinha, a nossa amizade volta ainda mais fortalecida, cara. Isso é ser igreja, sabe? Então, eu quero também, Schenkel, aproveitar esse momento, até falando demais, mas trazer esse elogio. Por quê, cara? A gente bate tanto na igreja. Às vezes eu vejo alguns pastores, às vezes me mandam vídeos, né? Tem até um, inclusive, que a gente conhece. O cara só bate. E, assim, a realidade que eu vivo é diferente, Gabriel. E eu não estou dizendo que a minha igreja é perfeita. Eu acabei de dizer que eu já tive motivos para sair. Mas, cara, a igreja, a noiva de Cristo, ela não magoa ninguém. Alguém pode ter te magoado. Mas o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, ela não fere ninguém, ela não magoa ninguém. E a noiva de Cristo somos nós, né? Não sou eu. Somos nós, Sim, né? eu acho que a gente criou uma concepção também, pastor, que a igreja é lugar de gente perfeita. E eu acho que é ao contrário. Eu tô falando isso porque hoje vim no carro pensando algumas coisas, algumas atitudes de vezes que eu tomo, algumas coisas, decisões que eu tomo na minha vida, eu fui pensando assim, cara, talvez acho que eu tô no lugar errado, eu não devia estar na igreja, tenho que acertar. Pensando nas coisas que eu tenho que acertar e tal. Aí, do nada, aí o Espírito Santo já veio, você tá no lugar certo, você tem que estar lá. É por isso que você tá lá. É porque você é ruim. Se você fosse bom, você não tava lá, você tá em qualquer outro lugar. Né? Mas assim, a igreja é um lugar de gente imperfeita, como eu, como você, como o Felipe, né? E a gente tá buscando melhorar, cara. E assim, sozinho eu não consigo. E por eu ser ruim, eu sou mal, às vezes eu vou ser mal com você, vou ser mal com o Felipe. Tem hora que eu e o Felipe a gente se estressa, mas depois, porque a gente é ser humano, é normal, acontece, entendeu? E até essa maturidade, talvez, de entender que ali tá todo mundo em um processo, né? Tá todo mundo tentando melhorar. Eu não me estresso com você, não, cara. Você que se estressa comigo. Eu me estresso muito, Felipe. Inclusive, em falar em estresse, ele vai ter um estresse hoje que eu chegar em casa. Vai. Porque ele largou o carro dele sem gasolina de novo. E a mulher a pé. Não. Sim. Lógico que não. Você não pode... Você não saiu do lugar? Nem ligou. Você não pode largar uma dessa no meio do podcast. Acabou o podcast. Não, Gabi, não deve ser gasolina não, deve ser outra coisa. Ela, olha o ponteiro lá. Olha o ponteiro. Gabriel, que desnecessário. Eu sempre boto gasolina. Ele sai, ele desgoela o carro e não bota. Uma pergunta é... Evangelho. Eu tô falando gente perfeita. Uma pergunta importante. Foi premeditado ou não? Espero que não, né? Não, esse é meu pastor. Meu pastor é imperfeito. Ele não bota gasolina no meu carro dele. Entendeu? A gente falando de célula. Jesus. Não, então eu estou dando uma prova pra vocês verem que ninguém é perfeito. Eu, Felipe, assim... Você acha que ele é perfeito, mas a Gabi sabe muito bem. Cara, eu vi um vídeo agora, de alguns dias. Pô, o cara... Vamos voltar pra célula. Vamos. O cara bom vai procurar o médico. Ah, tá. Pensei que o cara tá bom. Pensei que você ia me zoar. O cara com você tá ruim, você tem que ir no médico. Ué. Cara, vai pra igreja, irmão. Vamos lá, vamos se alinhar junto, vamos se afiar, como diz a palavra de Deus, né? Não, e o próprio Jesus falou isso, eu não vim pros bons, né? Eu vim pra quem tá doente, eu vim pro ruim, pro mal, né? Exatamente. E a gente tá aí pra Exatamente. isso. A gente tá chegando no finalzinho, principalmente agora que eu descobri que... Não, mas fica tranquilo que já tá resolvido, mas... tá? Mas é assim, é pra você preparar teu espírito. Ah, tá bom. Mas vamos lá. Pastor, eu só pra vamos deixar pontuar... o Pix aqui no comentário pro Felipe botar gasolina no carro. Só pra gente, antes de fechar, eu queria, assim, você tocou nesse assunto da igreja, assim. Existe uma pesquisa
que aponta que os desigrejados daqui a alguns anos vão estar maior, esse número vai ser maior do que o número de pessoas que congregam nas igrejas. E aí, quando eu começo a pensar em desigrejado, foi-se o tempo em que eu pensava na pessoa má. Hoje não, são pessoas que às vezes são muito legais, muito bacanas, pessoas que conhecem o Evangelho, mas que por algum motivo se machucaram e decidiram então sair da igreja. Qual que é o recado para essa galera que talvez relativiza a igreja? Você falou para as pessoas que estavam ali frustradas, que foram magoadas e tudo mais, mas assim, para a galera que começou a relativizar. Ah, não, igreja não tá tranquilo, igreja é um ambiente que tem muito problema e tal. Como que a gente coloca nessa nova geração que está chegando, e eu acho que essa é uma missão que a nossa geração tem, de manter acesa o fervor pelo amor de Cristo, mas também pela igreja do Senhor. Porque realmente assim, esse zelo tem se esfriado. Como que a gente mantém isso? Sim. Ou como que a gente dá um choque de realidade para essa galera que está relativizando? Então, duas coisas muito importantes. A primeira que eu queria falar, e eu não posso deixar de falar isso, a você desigrejado, você não tem amparo bíblico para isso. Você pode me dar a justificativa que for, cara. Não tem amparo bíblico. Mas a segunda, eu te compreendo. Sabe? Eu entendo. Cara, muita gente fazendo muita coisa por aí, cara, que é vergonhosa. Pra gente como pastor que, poxa, caminha com seriedade, com respeito, a gente paga o preço pelos caras. Porque depois quem fica mal falado é o bolo inteiro. Não, pastor não vale nada, qualquer pastor, enfim, só quer ganhar dinheiro e tal. E muito pelo contrário. Existem ainda grandes pastores, homens de Deus tementes ao Senhor, sérios, de caráter, apaixonados pela igreja de Cristo, ainda existem. Aos irmãos desigrejados ou que tiveram uma grande frustração, cara, ora ao Senhor, mergulha na palavra. A igreja que talvez a gente tem como padrão, como parâmetro, é Atos, certo? A igreja que nasce com os apóstolos, não é? A igreja que a gente até diz ou acha, né? O Gabriel até citou uma palavra ali, que às vezes vem essa ideia de perfeita, certo? Sim. A igreja que se reunia, que partia o pão, pô, legal. A gente gosta de citar partir o pão para criticar a igreja, mas a gente não usa para a gente para dizer assim, eu parto o pão, eu sento, eu compartilho oração, Mas essa igreja, não sei se Atos capítulo 6, se o Gabriel lembrar aí pode citar, é a igreja que tem um problema. Eles estavam tendo problema agora na distribuição dos alimentos. Das viúvas. Sim. E está acontecendo um bom problema ali para eles resolverem. Ou seja, a igreja que a gente considerava perfeita, não, é uma igreja que passa por dificuldade, que passa problema. Pô, te magoou, cara. Cara, você não se encaixou nessa igreja. Cara, esse pastor fez algo que é vergonhoso para o evangelho. Sai, vai para uma igreja que é bíblica, que o pastor é temente ao Senhor. O que essa irmã disse, cara, um pastor que cheira ovelha, cara. Um pastor que ama cuidar, que tem zelo pelas pessoas. Não uma igreja que é perfeita. Até porque senão você não ia estar lá, né? Não, tá tudo. Não era nem pra gente arrebatado, né? Enfim. Cara, Schenkel, hoje no Brasil, o nível que a gente vive, não é possível que você não encontre uma igreja, cara. Se o desigrejado falar, não, mas igreja... Não. Primeiro, não tem amparo bíblico. Segundo, será que não tem nenhuma igreja na nossa cidade, Gabriel, que, beleza, você não vai encontrar exatamente 100% no modelo que você quer, mas será que você não pode chegar para contribuir com aquilo que falta? Gabriel, que é um mestre, vai dizer assim, pô, falta ensino nessa igreja das Escrituras, parar um dia para estudar a Bíblia. Pô, o Gabriel tem essa chamada, cara, vai lá e seja a lacuna, sabe? Seja a solução para essa lacuna que a tem resposta, na igreja. Né? É isso que eu penso sobre igreja, cara. Eu já vi muita coisa na minha igreja, mas eu tenho um coração para ajudar o meu pastor a solucionar. Porque, assim, a primeira convicção que eu tenho da minha igreja, agora eu estou falando igreja mesmo, CNPJ, igreja Ágape. Pastor que eu caminho junto, é um pastor sério? É um cara temente a Deus? É um cara que, poxa, prega a palavra nos cultos? Pô, cara, eu quero caminhar. É um pastor humilde, um cara que cheira ovelha. É esse cara que eu quero estar junto, cara. E, pô, já se vão 24 anos caminhando com o pastor Rossini, cara, o bispo Rossini. E um cara, pô, você conhece, um cara super simples. É o melhor pastor da cidade? Não sei.
Eu não tenho essa crise. Pra você, sim. Foi o que Deus me deu, pô. É isso. É isso. Muito bom. É porque a gente, quando a gente se machuca com a igreja, eu também fui machucado pela igreja, mas assim, quando a gente se machuca com a igreja, a gente tende a generalizar muito as coisas e achar que toda a igreja é assim. Mas, na verdade, as igrejas ruins eles são a minoria. A maioria é boa. A maioria o pessoal é honesto, o pessoal tá O barulho do mal é maior do que o... Só que fazem mais barulho, entendeu? Então, e isso também chama mais a atenção do mundo. O pessoal quer apontar, não, é todo mundo igual esse aqui, ó. Na verdade, não. Quantas igrejas boas nós temos em Friburgo? Sim. Né? Só, se a gente for, a gente já está no 19º podcast. Cara, no Tirando mínimo... o Schenkel, né? 20. No mínimo aí 20, 21 pastores aí passaram por aqui. Pastores bons, a gente só trocou ideia com gente boa. Então, assim, existe isso muita igreja boa. Cidade. Só da nossa cidade. A gente tá falando aqui, do nosso Exatamente. Né? Só que talvez as pessoas elas querem algo para elas, né? A Bíblia também diz, né, que chegaria um tempo que as pessoas iam buscar mestres para si. Talvez o erro não está na igreja, o erro está em mim. Tem esse outro ponto. Eu não aguento ouvir a verdade, entendeu? Eu não aguento ser confrontado. E assim, eu falo isso porque meu pastor, o primeiro pastor foi o pastor Marcos André. Pô. E era um cara que, assim, ótimo, confrontava. Ele não tinha medo de chegar pra mim e falar, cara, tu é ruim, tu tá errando aqui. E tive líderes, assim, também maravilhosos, no Rafael Scheres, Marcos Vinícius, homens de Deus. Sim. Né? Um abraço cara, pra eles me apertaram até sangrar. E graças a Deus por isso. Sim. Graças a Deus por isso. Eu sou cristão por conta de... Eu tive pessoas assim. Sim. Discipulado. Exatamente, discipulado. É isso, cara. É isso. Gente, vou passar aqui pro Gabriel para ele fazer a leitura das sagradas comentários, dos sagrados comentários. E aí, já, prepara seu copo com água aí. Alô, La Casa da Linguiça! Prepara o Guaravita aí, ó. E o Márcio não mandou o lanche. Não mandou nada. Pô, isso aí faz tempo que não manda. Ele não mandou o lanche, cara. Faz tempo que ele botou o Márcio não fortalece. Mas o Márcio botou aqui, calma aí. Será... Hoje tem lanche para ele, Gabriel? Para você, no caso, pastor? Acho que tem, né? Se não tiver lanche para você, é banco, né? Pergunta maravilhosa. A gente não tem nem que conversar. O Márcio falou que tem uma galera lá reunida lá na lanchonete assistindo. Juninho, Savinho, Daniel, Márcio, legal, Dani, abraço, Tuane, galera. Manu. Prepara o Guaravita aí que ele vai orar, rapaziada. O Alisson tá bem assíduo aqui, falando alguma coisa. Inclusive, ele lembrou que semana que vem tem churrasco na minha célula. Na casa do Heraldo, você que não tem uma célula, não tem uma igreja, só manda mensagem aí, manda seu telefone aqui no chat que a gente corre atrás de você. Outro nível, né? Yuri Chevrandi, Yuri, grande amigo. Um abraço pra você, meu amigo. Manda um abraço pra ele também, Felipe. Ô, Yuri, um abraço, meu querido. O Schenkel tá precisando uma consulta contigo, Yuri. Dá uma caminhada aí. Caramba, isso aqui é um podcast. Eu vou te falar, é o primeiro podcast que eu pago pra ouvir todo mundo me zoar, cara. Eu vou parar com isso, cara. Como é que pode, cara? É bullying. Rapaz. Rodrigo Sattler botou aqui. David é top, meu amigo e pastor. Rodrigão, churrasqueiro. Melhor churrasqueiro que tem aí. O Ellen Ribeiro botou uma honra servir com você, se discipulado o por Ellen, você. lá da igreja. Ministério Infantil Tia Mila. Botou aqui, célula nos ajuda a retirar os nossos carrapichos do pecado, além de descobrirmos e trocarmos nossos dons espirituais. Bom demais, isso aí. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu pulei. Pércio fez vergonha, botou aqui de pedir desculpa. Foi. Calma aí, tem um comentário importante que eu não posso pular. Jéssica Sardou botou aqui. Deus abençoe. Desculpa, gente. Eu não tava aqui, cara. Lê. Deus abençoe muito você, pai. Isso aí. Gabriel não é perfeito, cara. Calma. Isso aí. Pô, eu tava no culto. Isso é prova que eu tava no culto ligado com Deus. Saiu do culto, cara. Não, você tava lá cobrindo ele. Meu Deus do céu, vamos falar. Meus irmãos. É por isso que eu me estresso com ele acha ruim. E eu tô errado. Pessoal, vamos lá. Gente, agradecer muito a vocês, a cada um aí que acompanhou. David, agora tá contigo pra você deixar uma palavra para essa galera que nos acompanhou, que ainda vai, com certeza, depois ter oportunidade de ouvir. E eu queria abrir aqui a câmera para que você pudesse estar falando realmente para esse povo. E desde já, cara, te agradecendo, muito obrigado. Que honra, que privilégio, cara, assim, que satisfação realmente poder ouvir tudo aquilo que Jesus faz na sua vida, tudo aquilo que Jesus representa para você. Você é uma referência, tenho certeza que não só para mim, tem uma legião de pessoas aí apaixonadas pelo Evangelho por conta de você, cara. Então, obrigado, que você continue a brilhar a estrela de Jesus aí. Amém.
Primeiro, agradecer pelo convite, né? Você, o Gabriel, a gente já esteve junto já há muitos anos atrás, né, mano, naquele encontro, e foi precioso. Eu acho que esse tempo vai voltar, né? A gente vai ter um tempo bem agradável. Agradecer a galera que acompanhou, a galera que está na lanchonete lá do Márcio, a galera da Aljava, a galera lá da igreja, que, poxa, sempre apoiando, sabe? Sempre encorajando. Obrigado. Obrigado aos outros também, né? Que são de outras igrejas, estão participando. A galera aqui da equipe que tá ajudando. Foi um prazer, cara. Assim, peço desculpas, acaba sendo, né? A gente tem, às vezes, pouco tempo para... essas temáticas que vocês iniciaram, cara, a gente pega uma só para falar de discipulado, outra só para falar sobre igreja, desigrejado, outra só para falar de célula. Cara, isso é uma paixão do meu coração. Falar sobre essas coisas, sentar em mesas assim para compartilhar do Evangelho, não como alguém perfeito, não como alguém que alcançou, mas ouvir vocês, né, o que vocês têm experimentado também, para mim é muito precioso. Eu acho que cada um que está em casa tem algo a contribuir no Evangelho, sabe, na vida da igreja. Todos que estão em casa, cara, você tem a sua vocação, tem a sua individualidade no Senhor, e a individualidade de cada um que está ouvindo a gente é muito importante para o corpo de Cristo, cara. Todos. Não é por causa do título, o cara tem um título de pastor, o outro é mestre, enfim, não é o cargo, mas é aquilo que a gente se torna no Senhor e vai realizando ao longo da nossa caminhada, até porque a nossa bendita esperança, e essa mensagem que eu quero deixar, tá no Senhor, né, cara? O dia que a gente vai estar com Ele, o dia que Ele vai voltar para nos buscar, e tá breve. Então vamos ser igreja junto, pô. Vamos se suportar junto, e esse suportar é dar suporte uns aos outros, né? Amém? Tamo junto, foi um prazer. Amém. Tamo junto. Pode beber o Guaravita, meu irmão. Galera, tamo aí. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tamo junto, galera. Beijo. Valeu. Tchau.